maio de 2023. A gente está no nosso segundo episódio do nosso podcast Pode Mais com o Marlon Vivas. E hoje a gente está trazendo novamente um convidado super especial, que eu já vou falar para vocês, vou ler o currículo dele aqui e vocês vão ver que é alguém que vale a pena assistir. Então, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você, se inscreva no nosso canal do YouTube, Pode Mais com o Marlon Vivas. Uma outra coisa também que eu quero pedir, me siga lá no Instagram, por favor, @marlon.vivas. É importante porque a gente faz os cortes do podcast e você pode acompanhar depois pelo meu perfil do Instagram. Então peço que você também se inscreva lá, se inscreva no YouTube e me siga no perfil do Instagram. E, gente, a gente tinha um assunto que a gente trataria nesse podcast, nesse segundo episódio, mas a gente acabou dando uma invertida porque a gente está no Maio Laranja e era um assunto que a gente sentiu a necessidade de fazer uma abordagem mais profunda. A gente viu pouca promoção desse assunto, a gente viu poucas pessoas falarem sobre isso, e aí para isso eu procurei um especialista. Mesmo hoje sendo o penúltimo dia do mês, a gente está trazendo aqui alguém que tem muita capacidade para falar sobre isso, e já já vocês vão saber. Mas eu quero dizer antes o seguinte: eu, assistindo o podcast, eu tomei uma decisão. Eu quero agradecer quem está produzindo o podcast para mim, que eu percebi o quanto eu estou gordo. Eu estou começando uma dieta a partir de agora, porque realmente o podcast, quando me pega a lateral, até vou pedir a você para dar uma mexida nessa câmera para ver se não aparece, porque ó, acabou comigo. Mas me trouxe uma boa decisão, que é fazer uma dieta. Vocês vão perceber que ao longo dos próximos dias a gente vai perder um pezinho, tá bom, gente? Então vamos lá. Quero passar agora aqui rapidamente para vocês terem conhecimento dessa autoridade que vai falar com a gente. Professor, consultor especialista em direitos humanos de crianças e adolescentes, com ênfase na formação continuada de conselhos tutelares e atores do sistema de garantia de direitos, participando desde 2013 de diversos fóruns, seminários e congressos sobre o tema, como palestrante em mais de 10 estados e 40 cidades do país. Atuou como professor na Secretaria Municipal de Educação e de Assistência Social de Guapimirim, exerceu por mais de 9 anos a função de conselheiro tutelar, aqui vocês já vão saber quem é, né? Na comarca de Guapimirim, foi conselheiro fiscal e coordenador regional leste fluminense da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, ex-conselheiro estadual de defesa dos direitos das crianças e do adolescente, e desde 2015 é administrador das redes sociais Fala Conselheiro. O diretor e diretor da Fala Conselheiro e Consultoria. Nesse momento eu trago para vocês o nosso nobre amigo, tão querido, Daniel Pérez Vieira. Obrigado, Daniel. Daniel, dá um alô para a galera que nos assiste aí. Cumprimenta esse povo aí que tem muito assunto interessante para a gente falar. Bom, boa noite, pessoal, né? O Vieira já é uma novidade, geralmente o pessoal me conhece como Daniel Pérez, então boa noite para vocês aí, estamos juntos aqui nesse programa que só traz utilidade pública, até onde eu sei, até o presente momento, é novo e a gente já está cheio de planos aí para falar de assuntos referentes à infância e eu estou sempre pronto para falar desses assuntos. Então, Marlon revelou meu nome completo aqui, mas na verdade a galera me conhece mais como Daniel Pérez. Pro bem ou pro mal, sou conhecido como Daniel Pérez. Estamos aí para somar. Pessoal, eu quero pedir a vocês que fiquem com a gente até o final. Tem coisas importantes aqui. A gente hoje vai estar falando, no Maio Laranja, a gente vai estar falando a respeito do combate à violência sexual da criança e do adolescente. E tem algumas dicas que serão dadas aqui ao longo do programa que eu acho que é importante. É um tema muito sério, é uma coisa que acontece recorrente, os números mostram isso. Por acaso, Daniel, eu vinha no carro ouvindo notícias na semana passada, e por estarmos no mês de maio, que é o mês laranja, né, como já disse, uma pessoa, um repórter estava falando que teve um aumento de 80% em casos de violência à criança. E aí, na verdade, não é que houve um aumento, as pessoas estão denunciando mais. Então, assim, a gente vai dar algumas dicas aqui, é um tema importante, vale a pena você estar conosco até o final desse podcast. Então, Daniel, eu queria começar, para mim, Daniel, você sabe que falar sobre esse tema não é fácil. Eu sou pai de menina, a minha filha é autista, então isso é algo que me amedronta muito. Eu não gosto nem de imaginar
um episódio dessa natureza na minha casa, né, na minha família, na minha filha. Então, eu imagino o quanto deve ser difícil alguém que já passou por isso. Mas vamos falar porque eu acho que é importante o que a gente vai tratar aqui. Daniel, conte-nos sobre o que realmente significa o Maio Laranja. Fala um pouquinho pra gente sobre o Maio Laranja. Então, eu vi aqui até o convite pretendendo falar com paixão, mas ao mesmo tempo sem paixão, no sentido de falar a realidade do Brasil, a realidade de Guapimirim, que é o que nos interessa também, que reflete muito, não deixa de refletir as metrópoles, as grandes cidades, só que em proporções menores, porque a população é menor. Então, se eu tenho 8 milhões e poucas pessoas no município do Rio de Janeiro, eu tenho em Guapimirim 60 e poucos mil habitantes, e essa proporção proporcionalmente não é desigual à quantidade de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, esse Maio Laranja, ele começou a ser adotado a partir, como um mês inteiro de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, a partir do momento que a gente foi denominando outros meses com temas temáticos. A gente tem o Novembro Azul, que a gente citou aqui antes de começar o programa. Outubro Rosa. E, na verdade, o que a gente tinha inicialmente era uma... E aí cabe, Marlon, a gente falar algo muito importante para as pessoas. Esse mês não é um mês de comemoração. E é claro que não precisa falar isso, não precisa, porque às vezes a gente tem uma caminhada, por exemplo, e aí o pessoal sai explodindo, rindo. Não, a gente deve fazer uma caminhada, mas a caminhada deve refletir o tema que a gente está tratando. Se a caminhada é de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, eu não posso fazer uma caminhada festiva, não coaduna. Sim. Né? Na verdade, ela tem que ser de conscientização. De conscientização. Perfeito. Claro que ninguém precisa estar na caminhada, todo mundo de cara fechada e triste, mas também tocando músicas num carro de som, alegres, ou músicas para cima, explodindo bolas, enquanto eu estou comemorando, olha só, né, a minha gafe aqui, enquanto a gente está, na verdade, refletindo sobre o que deve ser um combate. E quando eu faço turmas de formação de conselheiros tutelares, a gente está com turmas aí, porque vem um processo de escolha unificado em todo o país para conselheiros tutelares, inclusive muito mal divulgado na cidade, muito mal publicizado na cidade, poucas pessoas, só tem 37. Nós vamos ter um processo de escolha esse ano para conselho tutelar, que é uma eleição propriamente dita. Todos que trabalham com criança, que residem no município, já trabalharam, tiveram acesso à criança, ou residem no município e tem o ensino médio, outras características lá, não tem antecedente criminal, pode participar. E a gente não viu essa divulgação ampla. Parece que não há uma vontade de que as pessoas saibam. E um ator que, inclusive, a gente chama de atores do sistema de garantia de direitos, que é importantíssimo, do que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu já percebi, que é nessa comunicação deste crime, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o Maio Laranja ampliou-se para um mês inteiro, onde a gente vai estabelecer palestras, caminhadas, diversas formas, como tu disseste, de conscientização nas escolas, no hospital, em todos os lugares de políticas públicas e em todos esses lugares crianças e adolescentes estão. Você amplia mais, porque antigamente estava restrito a uma data. E principalmente é um fato também. Há 50 anos atrás, em 1973, uma menina, Araceli, um crime que até hoje passou na Rede Globo, SBT, Fantástico. Essa menina até hoje não teve o crime solucionado. Ela foi abusada sexualmente, explorada sexualmente, para não usar outros termos um tanto mais fortes aqui. E esse crime não teve solução até hoje, Marlon. E aí, há 50 anos depois, a gente ainda está cobrando saber pelo menos os autores, quem fez, ou de onde veio, o que aconteceu nesse caso. Isso, e em torno deste tema da menina Araceli, do estado do Espírito Santo, estado vizinho nosso aqui, surgiu essa data de combate, não de comemoração. É importante que as pessoas tenham isso em mente. Não é comemoração, é um combate. E combate, você sabe que é
cerrar os punhos, ir para cima, lutar, militar, para que isso não se propague mais. E assim, Daniel, eu não quero mergulhar ainda, porque você é a autoridade no assunto. No começo da semana, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Foi dia 18 de maio, que é o dia, né, de combate, mas como você já bem disse, o mês acaba se estendendo para que sejam feitos trabalhos promocionais para que possam realmente trazer um conceito, trazer uma reflexão, uma conscientização. E acho que isso pode ajudar muito, inclusive a criança a não ser molestada, pode ajudar de várias formas. Mas antes da gente mergulhar nesse assunto, eu quero dar continuidade aqui. A cada 3 horas, crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% tem entre 1 e 5 anos de idade, Daniel. Todos os anos, mais de 500 mil de crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. Dados indicam que somente 7,5% dos casos chegam a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, são muito maiores. O número de denúncia é infinitamente menor daquilo que realmente acontece. Quando tu falaste de que aumentou, e aí tu fizeste uma crítica muito importante, que é, eventualmente, e o que a gente fala no meio do sistema de garantia de direitos de criança e adolescente, a gente usa uma sigla SGDCA, ou então Rede de Garantia, de Rede de Proteção, RPDCA, de Proteção de Criança e Adolescente. Quando a gente fala nessa rede, a gente fala de toda a sociedade. É dever de todos, está no artigo 70 do Estatuto da Criança e Adolescente. E no artigo 4º e no 217 da Constituição, 227 da Constituição diz: é dever da família, da sociedade, do Estado em geral, do poder público, assegurar com absoluta prioridade essa proteção integral. E eu estava retomando o teu pensamento ali atrás sobre a comunicação. A gente tem uma coisa chamada subnotificações. Por exemplo, lá atrás, usar um exemplo esdrúxulo, lá atrás roubaram minha bicicleta na praça, eu estava ali na Lan House ainda, que era a antiga X1, eu estava do lado da bicicleta, roubaram e eu não comuniquei à polícia. Não aconteceu. Se eu não comuniquei, não aconteceu. Se eu não levei para a autoridade competente, não ocorreu. Ocorreu porque ocorreu. Tem uma criança ali, mas não chegou para as autoridades. Isso acontece em todas as áreas. Acontece na área da segurança pública, em roubos, furtos. E o pior lugar, o pior momento que a subnotificação se instala é na subnotificação de exploração sexual de criança e adolescente. Porque lida com uma destruição do psicológico de um infante, de uma criança ou de um adolescente, que tem uma diferenciação aí de idade. Eu não sei se as pessoas sabem a diferença. Criança é a pessoa até 12 anos incompletos. Então, sem 11 anos, 29 dias, então é criança, não tem 12 anos. Adolescente é de 12 a 18 anos. E aí a gente tem ainda um público no meio disso, que aí já é o Estatuto da Juventude, que fala... Então ele vai ser adolescente e jovem ao mesmo tempo, que é o público de 15 a 29 anos é o jovem. Se o público de 15 a 29 anos é o jovem, de 15 a 18 é adolescente também, é adolescente e jovem. Então esse público que é misto, que é múltiplo, que é grande, ele representa uma parcela muito grande. Quando há a subnotificação, quando não há a comunicação às autoridades, seja a comunicação ao Conselho Tutelar, e aí a gente pode entrar nessa, não sei se vai ser sua pergunta futura aí, mas a gente pode explorar mais na frente, mais minuciosamente, e aí comunicar ao Conselho Tutelar, à polícia, porque tudo também pensam, Marlon, que é o Conselho Tutelar. Sim, eu vou chegar lá. Beleza. Mas antes eu queria saber o seguinte: você ficou por 9 anos à frente, Perfeito. como conselheiro tutelar, mas acho que em alguns momentos você esteve à frente, porque, salvo engano, fica um conselheiro como uma espécie de diretor, não tem alguma coisa Coordenador. Assim? Coordenador, perdão. Durante esse período, Daniel, esses 9 anos, você chegou a ver algum caso de violência sexual para a criança e a adolescente? Muitos. É o que eu iniciei a minha fala dizendo. É proporcional. Não é diferente da capital. Só que lá tem 8 milhões e aqui tem 60 mil. Mas a proporção, a porcentagem é igual.
Assusta, Daniel, porque quando você fala assim, e esses dados aqui que eu extraí, que estou te passando os números, são dados pesquisados, tem fonte segura. Aí quando você olha e fala, a cada 3 crianças, a cada 1 hora, 3 crianças são abusadas, é um número que assusta demais. Você para pensar, assim, infelizmente, é possível que muitas crianças estejam passando por esse problema e realmente isso não está vindo à baila, não está sendo discutido, não está sendo denunciado, então isso assusta. Mas então você já chegou a ver alguns casos nesse sentido? Muitos. Durante os 9 anos, antes até como professor do PET, o PET tinha uma finalidade um tanto distorcida no passado, porque o PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E para criança em situação de trabalho infantil. Só que para lá mandavam crianças exploradas sexualmente, mandava todo tipo de criança com violação de direito. E não só crianças. Então já comecei uma micro experiência ali no programa de erradicação do trabalho infantil, sabendo desses casos, e depois no conselho, então, podendo receber, então como conselheiro, atendendo a comunicação, aplicando medidas de proteção, não se confunda com as medidas de proteção da Lei Maria da Penha, por exemplo, não é igual. A autoridade do conselheiro tutelar, do conselho tutelar, para aplicar medidas de proteção, são medidas de promoção, medidas de defesa. É claro que existe um link direto com o Poder Judiciário. Então vi muitos, logo nos primeiros meses. E esse dado aí teu está corretíssimo, porque inclusive quando eu falo isso de criança com 6 anos, em que foi lá um tio, um avô, um padrasto, depois eu quero entrar nesse tema família, que você citou aí, porque é o maior índice de exploração sexual de criança e adolescente subnotificada dentro da própria família que talvez protege. Até por isso não haja denúncia por conta do desdobramento. Como é que acontece esses casos que você viu, por exemplo? Como se deu o desdobramento deles, Daniel? Daqueles que você viu? Houve penalização para os agressores? Como é que se deu esse desdobramento da maioria daqueles que você viu? Nós tivemos um avanço na legislação recentemente. Eu estou te perguntando isso porque, assim, me chama muito a atenção, Daniel, desculpa eu te interromper, mas me chama muito a atenção o volume de casos. Mas quando tem algo que vem a se tornar público, por nós sermos de uma cidade pequena, a gente acaba ficando sabendo, mas assim, tem um número exacerbado, mas eu não consigo ver desdobramentos, pelo menos eu conheço poucos aqui na cidade. E aí, por isso eu estou te perguntando quais são os desdobramentos. E muitos você não soube justamente porque, pelo menos eu posso falar das gestões que eu participei, nesses 9 anos, 4 anos pelo menos como coordenador, eu posso dizer que não ficou sabendo justamente pelo profissionalismo de quem estava envolvido, principalmente quem atendeu na ponta. O trabalho do Conselho Tutelar e até da Rede de Proteção, o Conselho Tutelar acaba dando o tom. E o tom que o Conselho dá acaba sendo repercutido, há uma ressonância na Rede de Proteção, que é o CRAS, que é o CRES e tudo mais. Então, quando o Conselho Tutelar daquela cidade assume um tom de não publicização, até porque a gente tem um artigo 100 do ECA, que ele vai falar sobre a intervenção mínima, princípios para a aplicação da medida, princípios para o atendimento da política pública. Qual é ela? Acabei de falar, CRAS, CREAS, hospitais, delegacias. Quando aquele que faz a roda girar, que é o Conselho Tutelar, quando vê que não foi atendido ou o caso não avançou, hoje a gente tem uma rede até funcionando razoavelmente. A gente não tinha abordagem social e buscativa, não porque não tinha CREAS, mas porque as pessoas achavam que não era dever delas fazer isso, enquanto que a lei diz que é. Mas o tom do Conselho Tutelar sempre foi, não damos entrevista. Já teve casos, Record ligar, Globo ligar, não damos entrevista, não falamos, porque existe o sigilo. Não o sigilo processual que vai se dar depois quando se torna processo mal, mas o sigilo para proteger a imagem daquela criança e daquela família. Porque é muito importante, um trauma desse marca pro resto da vida. Não, e já marca dentro. Se marcar na comunidade onde ela reside, para fora, piora tudo. Nós que somos de cidade pequena, isso ainda se agrava mais. A gente teve casos aqui, talvez você se lembre, sem divulgar o nome de ninguém, há mais de 20 anos atrás, de estupro que a pessoa foi embora daqui. Não conseguiu mais viver aqui, porque se tornou público, as pessoas tinham um olhar, infelizmente. E às vezes
quem foi violado o direito da criança ou adolescente, ou seja, a própria criança ou adolescente que foi estuprada ou não, ou supostamente estuprada, porque aí vai se... E aí a gente precisa tratar disso hoje, Marlon, que é justamente o que você já me perguntou e a gente vai avançando e acaba que não responde, que é como que se desenvolve isso. Né? Eu posso te responder como que isso deveria se desenvolver e como que se desenvolve. Certo. E qual relação essa atualização na legislação deu para marcar esse meio de caminho, né? Para marcar o que deveria ser, o que não está sendo. Eu cruzo todos os dias em ruas que eu costumo trafegar com estupradores, pessoas que as pessoas têm um convívio tranquilo e harmonioso. Estuprador não tem cara de estuprador, abusador não tem cara de abusador. Uma vez a gente lidou com, é claro que não só dentro, mas fora do mandato de conselheiro tutelar, eu continuo mantendo a minha ética e o sigilo, a gente lidou com um bairro distante daqui da cidade, de que um caso que a gente pegou e atuou. E aí o conselho tutelar, por exemplo, geralmente recebe essas primeiras, porque o pessoal já tem essa coisa, o conselho tutelar. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Nesse caso é bom. Porque o conselho tutelar, mesmo que não seja a função dele fazer aquilo especificamente, ele vai demandar para as autoridades competentes. Por exemplo, dando notícia de fato ao Ministério Público. Por exemplo, representando direto ao juiz. E sabe que no Estado brasileiro hoje, quem pode falar direto com o juiz, falar que eu digo processualmente falando, é um advogado com a carteira da OAB, um promotor, um defensor público, esqueci mais alguém... E o conselho tutelar, que é o quarto. Porque eles não, geralmente na maioria das cidades, inclusive agora com o voto do Nunes Marques, que quis, porque em algumas cidades pediu curso superior para ser conselho tutelar, e falou, não, mas tem um público que é tecnólogo, né, que é da área da enfermagem, a gente não pode perder esses profissionais. Então, recentemente, ele proferiu um voto no STF sobre estes profissionais terem direito de participar do processo de escolha, e aí... você tem ali uma pessoa que não tem direito, não tem OAB, mas ele se comunica direto com o juízo. Porque essa atribuição, o juiz, antes de... Eu não vou entrar nesse mérito, é óbvio, eu só quero explicar. Mas eu acho bem interessante isso. Eu quero explicar essa coisa, por exemplo, o juiz ele pegava tudo. O juiz de menores, lembra? Antes de 1989, na Constituição Antiga, em 88 se desmembrou, bateu o martelo e a gente agora tem um novo regramento, né? Uma nova Constituição. E aí a gente tira a figura dos juízes menores, em que nele subsistia toda a autoridade para tudo. Quando a gente passa, resumindo muito o assunto, para 1988 e o Estatuto promulgado em 1990, Marlon, então separa-se a parte jurídica para o juiz e deixa essa parte administrativa para o Conselho Tutelar. Cria-se esse órgão. Tem uma coisa nisso daí que eu acho muito interessante, eu vou manifestar aqui agora, que quando você me diz que você é quem tem você é quem tem, não, mas você, em alguns momentos que é solicitado, você vai certamente até o local e leva para o juízo para fazer uma avaliação, eu acho que você leva a coisa com muito mais consistência. Porque eu costumo dizer isso, no direito, se você pega um processo, e você, estudante de direito, você deve ter tido a oportunidade de observar isso, eu não sei qual é a sua análise, mas o que vai no processo é a coisa meio crua, né? Porque ali são os fatos relatados. Se não forem muito bem relatados, você corre um risco até de distorcer e a vítima às vezes vira réu e vice-versa. A gente já viu casos semelhantes a esse. Então, quando você tem alguém que faz esse trabalho, que imagino eu, investigativo, de ir no campo, ir lá, relatar de uma maneira talvez até mais simples, Daniel, que o advogado, porque o advogado provavelmente vai ouvir um lado e vai colocar no papel, mas você com a sua sensibilidade, quando eu falo você, conselheiros, né, com a sua sensibilidade, com a sua experiência, sem pré-avaliação nenhuma, sem preconceito algum, mas realmente com a prática do dia a dia, eu acho que permite você oferecer uma denúncia muito mais consistente para que se dê um desdobramento muito mais justo em relação a causas. A intenção é sempre essa. O conselheiro tutelar, ele é um agente político, né? A verdade é essa. Ele é um agente, não política partidária, mas ele é um agente político. E como agente político, ele não é, por óbvio, ele não é um agente técnico. Mas ele tem o poder, dado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 136, inciso 3º, a linha A, de requisitar serviços de segurança pública, inclusive se de requisitar ao delegado que faça aquela investigação. O Conselho Tutelar tem autoridade para isso. Demandar, aí já não é requisitar, já é uma atribuição do Conselho, demandar para a promotoria uma notícia de fato informando o caso
para que até proteja o conselheiro, porque o juiz e o promotor vão para a casa deles, que geralmente não é na cidade, no estado do Rio, geralmente não é na cidade, no carro blindado, cheio de arma, pode chamar o GAP, o GAECO, seja lá o que for. O conselheiro tutelar cruza com aquela pessoa na rua depois. Então, o conselheiro tutelar tem que ter instrumentos e a lei deu, que é a notícia de fato por infração penal administrativa ao Ministério Público. Porque aí ele comunicou o fato e o autor da ação vai ser o Ministério Público. E você consegue preservar o conselheiro. Na maioria dos casos, mas muitos conselheiros não têm a formação continuada devida, porque quem dá essa formação é o Poder Executivo local. Eu tenho visto e acompanhado de longe, né, por notícias que eu sei, que durante o início desse mandato, dessa gestão do Conselho Tutelar, muitas capacitações foram negadas por burocracia do Poder Executivo. Por burocracia, mera burocracia de não entendimento, ou seja, vinha um caminho ali já de, por exemplo, 9 anos que a gente demandou ali de capacitação e formação continuada. Tipo, é para o conselheiro ir para passear. Não, é para o conselheiro pegar um caso de abuso sexual, que no momento pode ser do seu filho, no momento pode ser de alguém que não conhece, e depois se for do seu filho. E aí? Aí as pessoas não pensam nisso. E aí, por pura burocracia, eles não conseguem estar qualificados para atender aquele caso, para fazer esse esmiuçamento da ação, como você acabou de falar, para fazer chegar isso no juiz muito mais tranquilamente, inclusive não só, Marlon, com o olhar dele, mas ele requisitando os serviços da rede por profissionais que a rede já tem, capacitados, qualificados e formados para aquilo. Então, o conselheiro tutelar tem essas autoridades, nem sempre ele vai fazer do seu próprio discernimento, do seu próprio arbítrio, mas ele vai, mas até para pedir para outrem, ele precisa ter formação continuada. E ultimamente estava começando a se abrir novamente esse espaço que antigamente a gente tinha 5 formações. Quando eu era conselheiro, 5 formações continuadas por ano ou mais. Eu já fui para Brasília, para o 6º Encontro Nacional de Conselheiros Tutelares, na verdade Lusiânia, mas fica ali dentro de Brasília, o CNTI. Cara, assim, sensacional, a verba foi liberada e tudo mais. E havia vindo uma dificuldade de liberação desse recurso, pelo que eu fiquei sabendo por aí, né? E não sei se a situação foi regularizada ou se começou a regularizar. E aí é isso, Marlon, precisa de formação continuada, porque o conselheiro tutelar, assim como o vereador, ele é um agente político, precisa se atualizar, se capacitar, não é que ele era incapacitado antes, mas se formar continuamente para pegar esse caso e falar assim, olha só, Ministério Público, juiz, polícia, e assim vai ter o êxito de uma rede, como eu falei, o sistema de garantias funcionando claramente de uma maneira bem mais correta. Obrigado pela ajuda aí, querido. Daniel, sabe o que eu observo? Assim, eu falo isso e obviamente que isso não me alegra. Eu percebo um governo muito burocrático para aquilo que não é de interesse político. Político eu me refiro, infelizmente, na pior avaliação da palavra, né? Quando a gente fala da politicagem, né? Porque eu não consigo ver a gestão atual preocupada com problemas futuros, eu não consigo ver a gestão atual formando pessoas, qualificando para o futuro, trabalhando essas pessoas para que a gente tenha serviços melhores aplicados à cidade. Pelo contrário, eu observo muito a questão, isso aqui rende voto, isso aqui rende voto, trabalha muito nesse rendimento de voto. Talvez por essa razão não tenha esse olhar de dar essa formação continuada, coisa que você teve e pôde aproveitar muito bem, a gente percebe pela sua capacidade de explanação, pelo domínio que você tem do assunto, e eu tenho certeza que boa parte disso é óbvio que é o seu esforço, a sua leitura, a sua dedicação, mas também acredito que esses cursos que você teve a oportunidade de fazê-los te proporcionou também ampliar a sua capacidade. E eu acredito que hoje, talvez, eu não sei quem são os atuais conselheiros, conheço alguns, tenho amigos lá, mas talvez não estejam tão bem estruturados tecnicamente pela falta desse incentivo, digamos assim, né? Se você... É difícil, porque o conselho tutelar é vinculado nem a esse nosso assunto, mas a gente está falando de um ator muito importante para essa política. Para a sociedade, de modo geral. De um modo geral. É verdade. Inclusive, quando o legislador quis criar o conselho tutelar, eu conheci um deles, o Edson Cedo, tá velhinho já, tal, mas está ali palestrando, está indo nos encontros. Ouvir um cara desse pessoalmente é importantíssimo, porque é o cara que escreveu,
É o cara que escreveu. Quando o município cerceia um conselheiro, um agente público que foi votado pela sociedade, de estar nesses espaços, de pegar esse... Eu chego a me arrepiar aqui agora, de verdade, de sentir esse cara falar... Porque quando ele vai ler, o pessoal costuma muito dizer, a lei é fria. O estatuto da criança não é frio. Nem no papel ele é, porque foi feito, alinhavado a várias mãos, a muitas mãos. Bacana. Ele nasceu do movimento Meninos de Rua, ali em 88, 89, até coadunando com aquele movimento constitucional anterior, 87, 88. Crianças do Brasil inteiro se organizaram para estar lá e foram... Não tinha liderança, a liderança eram eles, jovens e crianças, ônibus de todo o Brasil. Então, assim, quando se impede um ator fundamental como conselheiro tutelar de estar numa capacitação, uma formação continuada. A formação continuada é o quê? É uma, é duas, não, no mínimo 3 ou 4 por ano. Ele precisa estar ali. Se você não enxerga essa necessidade, você não enxergou nada. Você vai fazer praça, você vai construir pista de skate, praça. Eu não sei o que você vai fazer, mas se você não percebeu que aquela pessoa que foi eleita pela sociedade, ela não está ali porque foi indicada, pode ter ajuda de alguém, beleza, de alguma liderança comunitária ou até política, tem o processo de escolha, o Ministério Público fiscaliza, mas ele foi eleito. Se você não respeita isso, você não respeita mais nada. Não, e minimamente essa pessoa também foi aprovada, ela teve que passar por uma prova. Isso, e eu quero deixar aqui que eu não posso afirmar e desacredito de coração, mano, que a chefe do Poder Executivo hoje esteja fazendo isso. Mas que eu sei que muitos casos no segundo e terceiro escalão, que, comandando a parte de assistência, comandando ali, e tem burocratizado o processo. Se essas pessoas não forem afastadas, crianças e adolescentes do nosso município vão ser exploradas sexualmente por culpa da máquina pública. Porque é isso que você falou, eu olho muito para uma coisa, olho muito para outra, e o trabalho, esse tipo de trabalho, a gente coadunou no início de opiniões, sim, ele tem que ser sigiloso. Então, querido, não vai dar voto. Vereador, prefeito, secretário, não vai dar voto. Sabe o que vai dar? Talvez até dar voto. Porque eu até acredito que dê, Malo, porque se o camarada chega e é bem atendido, e ele é encaminhado para a política pública e não só fingem que atende e ele finge que é atendido. Não, de fato a coisa é ser efetiva. A gente tem um PAEF, que é um programa de acompanhamento, a gente tem o PAEF, que é mais crônico, é uma coisa que o CRES, da média complexidade da assistência. Se essas coisas funcionarem de verdade, sem politicagem, como deveriam, você vai ver o cidadão não feliz, porque ele vai estar passando por um momento de vulnerabilidade, de trauma na família. Se sente acolhido. Daniel, você falou algo aí que eu falo... Vai ter que marcar outro programa, não vai dar. Daniel, eu não, assim, não quero fugir desse assunto aqui, porque acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, mas eu costumo dizer a mesma coisa, não apenas para esse tipo de política, para todas as políticas públicas que o município pode colocar para a cidade. O que acontece? Quando você entrega serviço de qualidade, o cidadão se sente alcançado, se sente acolhido, se sente bem. E é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Mas exatamente. Aqui tem uma prática, e é uma cultura, tá, Daniel? Infelizmente, isso é uma cultura. Aqui se busca a atração do voto pelo compromisso individual e a reverberação daquele comprometimento, daquele compromisso. Ou seja, Daniel é alguém que é uma liderança comunitária. Eu pego o Daniel, coloco o Daniel em algum posicionamento para ganhar uma determinada importância, algum salário. Muitas vezes a gente sabe que não está nem colocado dessa forma, mas não vou entrar nesse mérito aqui, está ganhando lá, sabe-se lá como, mas aquela pessoa vai para a rua para defender a política sem que haja uma política pública de verdade. É o que a gente chama de politicagem. E isso, infelizmente, é uma prática, é uma cultura que eu acho que prejudica muito o desenvolvimento da nossa cidade. Mas muito, Daniel. E aí não é só para a questão que a gente está falando aqui da violência sexual contra crianças e adolescentes, não. Na saúde, na educação, são todas as nossas áreas aqui que são sensíveis e que, infelizmente, não são tratadas como deveriam. Daniel, mas deixa eu te perguntar uma coisa. O crime de violência sexual contra a criança e o adolescente é um crime hediondo, né? Hediondo, imprescritível e inafiançável. Ou seja, o sujeito vai pra cadeia, tá, gente? Cadeia, não, a pena mínima é 8 anos.
Entendeu, pessoal? É cadeia para pessoa que pratica esse ato de violência sexual contra criança e adolescente. Isso precisa ficar claro, porque às vezes a pessoa tem medo, porque às vezes o autor é alguém agressivo, às vezes tem medo porque, poxa, eu vou prender um familiar, infelizmente, mas assim, isso é um trauma muito grande. Eu tenho, você falando antes ali, você me despertou, você já tinha falado, é porque é muita coisa que brota na minha cabeça. Eu vou acabar derrubando. É muita coisa que brota na minha cabeça. Minha cabeça ramifica para tanto lugar diferente que eu fico assim, caramba, vamos falar sobre isso? Não, sobre isso me deram um papel, uma caneta aqui, eu vou anotando. Vambora. Então, assim, tem duas coisas principais. Uma você tocou lá atrás, a outra você tocou agora há pouco. Primeiro, existem princípios no Estatuto da Criança e Adolescente para a política pública municipal. Primeiro, falar sobre isso. O primeiro princípio para a política, quando eu falo política, a gente traduz como política pública, ou seja, programas, serviços para criança e adolescente. Não é politicagem, tá não. Não é nem politicagem, nem política partidária, porque a gente ouve política, fala política, não ouço mais nada depois disso. É política pública, ou seja... O que é bom, né, Daniel? Eu tenho, desculpa te interromper novamente, nada. Mas eu tenho batido muito nessa tecla. As pessoas precisam entender que política pública é o que se faz de verdade, uma gestão. É a partir dessa política, mas é uma política de verdade, onde você faz um planejamento, onde você faz um estudo, onde você faz um levantamento, política onde de você Estado. Entende a necessidade do cidadão. Poxa, é através de pesquisa, é através de você se debruçar nessa pauta e não naquela midiática que a gente tem visto por aí. Não, sim. O artigo 86 do ECA, ele traz um princípio para a política de atendimento. Há quanto tempo, Daniel? 33 anos. A gente não está em 2023? O Estatuto é de 1990? Há 33 anos, aí você ouve um secretário falar, mas a gente vai adequar. Aí você ouve, mas a gente vai... mas tem muita gente, não tem... Há 33 anos? O Estatuto prevê, por exemplo, que você é obrigado a recensear seus alunos ano a ano. Né? Todo ano você precisa recensear a rede para você prever. Você entende muito melhor do que isso sobre orçamento, né? Por exemplo, o Conselho tem uma atribuição curiosa, que a gente fica tentando ali... eu sempre me vejo no passado. Eu sou um ex-conselheiro. Mas ele tem a autoridade de assessorar o poder público, e aí eu estou falando de poder legislativo, judiciário, sim, mas principalmente legislativo e executivo, no orçamento público. Aí eu vou entrar nisso aqui que eu marquei aqui. Existe esse princípio que eu falei, municipalização do atendimento, artigo 86 do ECA, primeiro inciso, se eu não estiver muito enganado, salvo o melhor juízo, ele fala da municipalização. Por que, Marlon, municipalização do atendimento? Porque a gente é muito mais capaz, por óbvio, de ver aquilo que a nossa criança e o nosso adolescente precisa. Se está crescendo o índice de exploração sexual, se está crescendo o índice de alcoolismo, se está crescendo o índice de uso de substância entorpecente, aí inclui um monte de coisas dentro desse nicho, que tanto as lícitas são ilegais para criança e adolescente, não pode, né? Pode ser lícita para o adulto, mas não para criança e adolescente. Sim. Aí eu tenho uma coisa, depois do princípio para a política pública, no artigo 86 do ECA, depois vocês botam naquela velocidade mais... Como é que eu vou falando para ver se eu consigo encaixar tudo hoje, né? É muito rápido, aí vocês dão uma desacelerada no vídeo. Slow motion. Um slow motion, qualquer coisa aí. Então você tem esse princípio do artigo 100 da municipalização do atendimento. Então, nós temos de ser capazes de olhar para a sociedade em que estão inclusas crianças e adolescentes e pensarmos em políticas públicas para elas. Então a gente não pode ter 33 anos depois falar, eu não tenho vaga, eu não tenho... Pô, cadê o recenseamento ano a ano? Cadê essa coisa toda? Aí eu tenho um outro princípio que é a destinação privilegiada dos recursos. Ou seja, antigamente se chamava muito de OCA, Orçamento Criança e Adolescente. Quando a Câmara Municipal, e a nossa lei orgânica é muito sucinta em falar disso, ela fala só no artigo 14, a lei orgânica de Guapimirim, sobre crianças. Só ali acabou. Então, no artigo 14 da lei orgânica. Quando eu vou pensar em orçamento, e aí nas emendas, os vereadores... Porque, olha só, errar, beleza, eu não vou falar errar uma vez ao ano e 2 vezes, não. Eu estou falando assim, errar por desconhecimento é uma coisa. Agora, quando você sabe daquilo, você está sabendo agora, começa a colocar em prática a partir de agora, vereador. Prefeito, secretário, destinação privilegiada dos recursos públicos. Quando eu vou discutir orçamento, primeira coisa que eu tenho que pensar, no Brasil, está na Constituição, Marcos, criança e adolescente. Primeiro.
Mas tem também o estatuto do idoso. Sim, mas a criança e adolescente, ele não teve oportunidade de viver uma vida. Seja um neonato que ainda está na barriga, seja uma criança de 2, 3 anos. E a gente só vai fazer um mundo melhor a partir da criança e do adolescente. Você não tem pra onde correr. É o futuro do Brasil, tá aqui. Eu tenho 67, 70 anos, eu tenho prioridade absoluta também. Sim. Mas eu já tive a oportunidade de viver uma vida. Não estou falando para negligenciar esse público. Não, de modo algum, mas a gente sabe que a capacidade de mobilização é menor. Infelizmente, você já tem seus 70 anos, você tem que ter prioridade. E é importante essa prioridade porque você também já se doou para a sociedade, você já fez muito pelo país, pelo estado, pelo município. Mas a gente sabe que a capacidade de transformação, de mudança, de melhoria vem da criança e do adolescente, que é o futuro. E essa criança e adolescente... Se você não preparar... a gente tem que preparar essas crianças para o mundo, para fazer um mundo melhor. A política pública que eu ofertei para essa criança e adolescente, que é a maior parte da classe trabalhadora da nossa cidade, não vai ser a classe média, vai ser o cara que vai estar no postinho, o cara que vai estar no ESF, né, vou falar o termo correto, o cara que vai estar lá trabalhando para atender no hospital, é gente que precisou dessa política pública. Essa pessoa que foi explorada sexualmente, que ninguém sabe, eu comecei a falar de um caso lá atrás e não continuei. Num bairro aí distante do município, a gente atuou num caso, fez o trabalho corretinho, redondinho, mandou para o MP, tudo em sigilo e tal. A família teve que mudar de bairro para um bairro mais distante, fora da cidade, e aí esse agente era um senhorzinho. Depois ele foi preso, era um senhor de idade, Marlon. Ele foi um senhor simpaticíssimo, amorosíssimo. Tão amoroso que, inclusive, ultrapassava o limite do crime. E a gente vai falar sobre o crime de estupro de vulnerável. Que você falou em crime, né? Que é crime que vai para cadeia, tá no Código Penal. Então, assim, depois, mais 5 jovens que já tinham 23, 25, 28 falaram, ele também me abusou. Colocava as crianças em cima do colo, dava bala. E tem a outra coisa, mas a gente não pode esquecer, que a gente está falando de Maio Laranja, de exploração, que me lembra ali na frente de falar, porque a gente começou lá atrás. Como é que é esse processo? Porque estupro de vulnerável, mano, se você não sabe, e muita gente não sabe, mas você, como legislador, com certeza sabe, ele é, a partir do artigo 217A do Código Penal, 217A do Código Penal. Tá falando de lei, é chato. Não, hoje em dia todo mundo tem um smartphone. Você bota aí no Google, é verdade. 217A do Código Penal, você vai achar. Estupro de vulnerável não é só quando tem aquele ato. Não vou nem usar algumas palavras, porque tem um público muito grande aqui, pode ser que tenha criança assistindo. Então, assim, não é quando tem o ato, entendeu, adulto? O simples fato de alguém se colocar na frente de uma criança para satisfazer o seu ato libidinoso, ele tem a mesma pena, não há variação de pena. Aí a gente tem um problema. Não necessariamente é o ato consumado. Não, é o ato libidinoso, criança, adolescente ou 13 anos. Se tiver menos de 14 anos. Eu ia falar isso, é menos de 14, né? Menos de 14, gente. Mesmo que não tem como ser consensual. Menos de 14 nunca vai ser consensual. Mas a menina ou o menino falou que queria. Não importa, é você que tem que saber que a menina e menina pode dirigir? Não pode. Né? Criança e adolescente não pode dirigir. Quem sabe? Não tem carteira de motorista, nem vão dar para ele. No Brasil ainda não. Talvez nos Estados Unidos com 16, não sei quantos anos dirige. No Brasil não. Criança e adolescente até 13 anos de idade não pode consensuar com nenhuma prática sexual. E aí, isso é crime só pelo ato libidinoso. Você está lá do outro lado, tirou uma peça de roupa sua e está ali se satisfazendo. Vamos colocar de maneira leve aqui. É estupro de vulnerável, de 8 a 15 anos de prisão ou até mais. Imprescritível, não prescreve. Inafiançável, não vai ter dinheiro que 100 mil, 300 mil, 400 mil. Só que a gente tem um problema de pegar essa prova quando não é a materialidade, quando não tem a coisa. E aí a gente hoje tem uma atualização na lei de um oitivo especializado. Antigamente todo mundo ouvia. Chegava no conselho, o conselheiro achava que tinha ouvia, a sociedade acha que tem. Aí o conselheiro ouvia, depois ouvia na polícia, contava na família antes, e aí isso se chama uma revitimização. A criança era revitimizada. E eu, dessas minhas, eu nunca me chamei de especialista, Marlon. Nunca na minha vida. Quem me chamou de especialista foi o Ministério Público, foi matérias republicadas da Fundação Telefônica Brasil. Vocês podem botar aí, Daniel Pérez, Conselho Telar. Vocês vão ver matéria da Fundação Telefônica Brasil, Pró Menino, Ministério Público do Paraná. Porque especialização você não faz em faculdade.
você faz em cursos de especialização. Não existe uma graduação para especialização em criança e adolescente. Então você vai esse termo. Então assim, quando eu falo disso, eu falo com muita propriedade, não só de ter atuado, mas de sentar no banco e ouvir não só os doutrinadores, como as vítimas. Agora, Daniel, o que eu estou percebendo pelo que você está falando, que não é um crime fácil de se apurar. Quando não tem materialidade assim, física. Aí você tem que contar com a equipe. Aí tem essa atualização, não é tão nova, mas é nova em relação ao estatuto como um todo, que a equipe técnica, se tiver no conselho tutelar, não é para fazer isso, é só para dar o insight para o conselheiro, a consultoria para ele mandar. Aí ele vai mandar para a equipe técnica do judiciário, muitos judiciários já estão formando ali os seus técnicos, porque, olha só um exemplo que eu vou te dar aqui agora. Dr. Murilo de Giacomo, já ouvi ele várias vezes, referência, tem um Instagram, fala só de infância, ele vai em tudo quanto é lugar gratuitamente, só pagar a passagem e o alimento dele vai. O cara é o cara. Ele falou assim, eu tenho 20 anos de promotoria, isso lá atrás, quando eu estava em Angra, num fórum. Eu não tenho condições de ouvir uma criança ou adolescente explorar sexualmente, não vou ouvir, não é papel nem de promotor, nem de conselheiro tutelar. Isso é papel de alguém que fez uma especialização. E aí a lei foi alterada para suprimir essa revitimização da criança falar, aí conta para a mãe, aí conta para o pai, aí às vezes dependendo da mãe e do pai, que não é muito contido, que não mantém ali, não para não notificar, mas aí conta para a família inteira, daqui a pouco a criança está na frente do conselheiro contando. Teve um caso recente que eu fiquei sabendo, de estado longe daqui, e depois o Ministério Público cobrou, conselheira filmando, tudo errado, né? Porque agora a gente tem um depoimento especial e uma escuta especializada. Qual a orientação que você dá nesse sentido, caso haja uma desconfiança, haja uma afirmação por parte da criança? Como a família proceder, Daniel? Como que a família deve proceder? O que você acha que tem que ser feito? A gente tem canais, Marlon. Em cada cidade vai ter comunicar o conselho tutelar. Como, Daniel? Aqui na cidade, o conselho tutelar tem um plantão, tem um número e tem a sede. Na sua cidade também tem uma sede. Mas a gente também tem o Ministério Público. Então tem aí, conselho tutelar, pode comunicar o conselho tutelar. Indo lá ou anonimamente, Marlon. Pode comunicar o MP. E tem um telefone em cada estado, não sei se aqui no estado do Rio de Janeiro é 128, 127, mas o MP tem um canal de denúncia, anonimamente. E a gente tem um número nacional que continua, que é o Disque 100. Qualquer telefone, smartphone, não tem orelhão mais, senão eu falaria orelhão, mas em alguns lugares deve ter, não sei. Smartphone, telefone não, é 0800. Eu quero mergulhar um pouquinho mais nisso, porque assim, alguém que possa estar nos ouvindo agora vai estar passando por isso agora. Então eu acho que é importante a gente frisar o que pode ser feito. Eu queria que você não apenas desse os endereços de comunicação, eletrônico, telefone, enfim, mas que você também dissesse como proceder. Porque às vezes a pessoa está no desespero, vai lá, agride o autor, ou faz um escândalo, e talvez essa não seja a maneira correta, talvez não, certamente não é, tem que procurar o caminho da justiça, mas eu acho também que essa pessoa precisa de orientação. Então, se a pessoa nesse momento está ciente, tem a confirmação de que aconteceu na família, se aconteceu ou está desconfiada, como proceder, Daniel? O que você acha que tem que ser feito para que seja levado a efeito essa acusação? Tu, assim, de maneira instintiva, acaba entrando em pontos importantíssimos. Geralmente, quando se tem realmente... A gente tem que se colocar sempre, Daniel, no lugar da pessoa, né? Eu quero nem me colocar, porque eu imagino que deve ser algo assim, muito triste, muito difícil. Mas quando você pensa, se eu estivesse vivendo algo semelhante disso, e eu talvez, porque a gente sabe que muitas pessoas não têm instrução. Hoje, a internet, a globalização nos permite, Daniel, avançar em questões. Tem alguns pontos que são negativos, mas em muitos outros são positivos. Por exemplo, a gente está fazendo um podcast aqui com uma pessoa qualificada que permite orientação para esse tipo de evento, para esse tipo de crime. Então, assim, às vezes a gente vai alcançar pessoas que não teriam orientações nesse sentido, que não conseguiriam, ficariam realmente perdidas, gente, sem saber o que fazer. Então, por isso, eu te peço que você realmente mergulhe para pegar, como se fosse um caso, o que essa pessoa, o que essa família deve fazer, Daniel? Então, eu coloquei que tu instintivamente acaba entrando em pontos principais, porque às vezes uma criança adolescente foi abusada sexualmente, aqueles casos assim que você pegou factualmente, que teve prova, que o cara saiu com... As pessoas, ao invés de se preocupar com a criança, eles vão correr atrás do explorador.
A criança está aqui chorando, ou sofreu semana passada, vai todo mundo correr atrás do abusador, do explorador sexual e quer prender. Não, primeiramente você precisa cuidar da criança. Então, o Estatuto está dividido em direitos fundamentais. A gente tem lá o primeiro direito fundamental, vida e saúde. Primeiro, cuidar da vida e da saúde da criança. Como é que está a saúde? Leva no médico, leva no hospital. Vamos para o conselho tutelar, a criança está lá com vestígios. Não, vai para o hospital. Vai ser, no hospital ela vai ter o kit de STIs, vai ter o kit de doenças venéreas. Então, primeiro, me arrepiei de novo. Primeiro, gente, hospital, primeiro saúde. Não é hospital, é UBS, eu não sei. Onde você puder ir, primeiro a vida e a saúde da criança. Todo o resto e aí depois. Eu incluiria o tratamento psicológico também. Sim, claro. Né? Toda a parte da saúde. Aliás, não apenas para criança, né? Porque o familiar também entra em parafuso, vai ficar louco. Isso vai ocorrer, e pelo menos deve ocorrer, porque o Conselho Tutelar, ou MP, encaminhando para o Conselho, de uma maneira ou de outra, não é só medida protetiva à criança, também é medidas aos pais irresponsáveis. Você tem consciência do município de Guapimirim hoje praticar esse tipo de política pública voltada para o acolhimento da criança que sofre esse tipo de trauma para a família? Isso acontece? Eu não sei se eu tenho conhecimento no Rio de Janeiro, parece que eu já participei na Unifeso, na bancada lá como palestrante, com uma querida Thaís Bauer, hoje a advogada, a doutora Thaís Bauer está no Pernambuco, mas ela esteve no Rio um tempo e me convidou para estar lá no Unifeso falando o que a gente está conversando aqui agora, por exemplo. E aí o tema era vidas importam, eu esqueci o tema. Vidas importam, não, acho que isso parece que está atual, porque o ministro Silvio Almeida falou, mas lá atrás a gente estava num... Vou até mandar para ela, doutora Thaís, vou mandar para você o link lá para Pernambuco, o pessoal vai assistir. Bacana. Então assim, doutora Thaís, eu lembro muito daquele momento nosso, Mônica Alckmin, que é uma grande expoente no Rio de Janeiro, presidente do SED, que é ex-presidente, um monte de coisa. Assim, e a gente falou sobre esse tema e... Tu perguntaste diretamente a questão do... Minha cabeça foge aqui. Eu falei se existe política pública no município para preencher essa lacuna quando existe esse problema dentro da família, esse crime aí. Eu estou me referindo à questão não apenas da criança, que eu acho que é mais importante, sem sombra de dúvidas, mas também a família, que pode ficar transtornada e isso pode mudar a vida. Pode não, certamente muda muito a vida. Aí eu estava dizendo, no estado do Rio, eu esqueci e lembrei. Você me fez lembrar. No estado do Rio, a gente não vê muitos lugares que tem isso. Na Unifeso eu ouvi falar do programa Sentinela, por exemplo, o pessoal bota muito esse nome. Ou o BM Care, por exemplo, lá em São Paulo, com a companheira Ana Luísa. Então, assim, uma criança que virou adolescente, que agora é palestrante. Então, assim, você tem poucos programas específicos. Vou te dizer por quê, Marlon. Porque o município acha que o que basta é o CRAS, CRES, alta complexidade, fica nisso. Só que o estatuto, aí outra novidade, a gente não precisa continuar errado, a gente pode avançar, Marlon. Claro. Então, outra coisa que o estatuto prevê, quando falou da municipalização do atendimento, que eu falei do artigo 86, é criar programas próprios para aquele lugar. Ou seja, a gente pode, o CMDCA pode deliberar, isso vincula o prefeito a cumprir, o CMDCA é formado por metade da sociedade civil, entidades aí, nascente pequena, ONGs, né, de modo geral. Hoje não sei se primeiro, segundo e terceiro setor. E metade governamental. Se o Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente baixar uma resolução de um programa específico do município nesse tema, do Maio Laranja e tal, de exploração sexual, obriga o prefeito a cumprir. Isso tem jurisprudência no STJ. É vinculante. Já teve prefeito afastado do mandato porque não cumpriu a resolução do CMDCA. Agora, a Câmara pode se manifestar em relação a isso. E não mas vai prever custo executivo, vício de iniciativa. Não, trabalhar com que a gente cumpra os profissionais que a gente já tem na rede. Sim. Aí eu não estou falando só do CREAS, só do CRAS. É uma política que o governo federal colocou em âmbito nacional justamente para ter alguma coisa, porque tinha município, Marlon, que não tinha nada. Mas nós temos CRAS, nós temos CREAS, nós temos alta complexidade. Beleza, conheço a resolução 109, alguns não vão entender aqui, mas os profissionais vão de cabo a rabo. Mas a gente pode ter uma política específica do município, criada aqui e para aqui. Você tem isso, por exemplo, em violência doméstica. Você tem políticas, eu estou te falando porque a cidade que eu trabalho, a gente tem, se eu não me engano, não vou lembrar a sigla, mas acho que é a CIAN, salvo engano é a CIAN. É alguma coisa voltada para a mulher que sofreu violência doméstica. E é um acolhimento diferenciado. Exatamente uma política pública que abrange
esse tipo de crime. Olha, e aí, pelo que me parece, o que você quer dizer é exatamente algo nesse sentido. Você tirar ali, você extrair ali uma base para tratar dessas questões, que eu acho que são super importantes. Você sabe que eu nunca fui vereador, mas eu vou te falar que eu fui o relator dessa minuta que virou lei no município. Quando a atual prefeita era vereadora, eu que escrevi. Eu que escrevi essa lei, que é ia se chamar CRAM, depois CIAN, depois virou CRAM, Centro de Referência Especializado da Atenção à Mulher em Situação de Violência. E no município, essa lei nunca foi cumprida durante 6 meses ali mal, e aí depois pararam e não foi cobrado depois que ela continuar sendo cumprida. E aí depois o governo passado, o outro antes desse, revogou a lei e atualizou com um novo número e um novo nome. E a gente tem aí. Mas eu escrevi as letras dessa lei. Desse mesmo jeito, exatamente o que você falou. A gente pode criar uma política específica para não só ter no CREAS. Mas funciona hoje aqui? Você sabe dizer, Daniel? Funciona? Olha, eu não quero entrar em detalhes aqui, mas quando precisei de pessoas próximas, mulheres, que lá procurei para acudir, disseram que era só Maria da Penha, que mais nada podia entrar. Mas só Maria da Penha, a gente já tem a delegacia. Maria da Penha, a gente já tem um juiz. Se eu tenho um CRAM que só atende Maria da Penha e mais nada, eu estou excluindo um público enorme. Porque violência não é só a doméstica. Tem a violência do homem psicologicamente. Não, é a pior. A violência psicológica é a pior. E aqui, às vezes você não pega, às vezes você não filmou. Não tenha dúvida disso. Então é repugnante que nós no município não tenhamos, Marlon. E eu acredito que a gente precisa começar a lutar para isso. Um CRAM, CIAN, não sei, mas eu acho que chama CRAM. Lá em Itaguá é CIAN. É CIAN, aqui ia ser CIAN, mas eu acho que virou CRAM. E aí depois o governo... Tanto que eu falei aqui antes, agora você falou, eu lembrei, CIAN. O outro governo revogou a lei, mas na mesma sessão, eu estava na sessão, já botou outro número na lei e outro nome e abriram ali perto do cemitério do Bananal, onde era a sede do conselho antigamente. Sim. E aí você procura, é só Maria da Penha, é só Maria da Penha. Ué, então eu tenho 80%, não sei de onde eu estou tirando esse número, mas sei, só que não, 80% desse público você deixa de fora. Por que, Daniel? O outro público é maior que o do Maria da Penha? Porque é a violência subnotificada, a violência. A mulher às vezes tem medo de ir na delegacia, mas no CIAN ela podia ser acolhida. Você pega uma mulher que às vezes não tem um familiar na cidade, que às vezes não tem um parente, não tem nada, tá morando com um homem violento, qual a coragem que essa mulher tem para fazer uma denúncia? Olha o trauma psicológico que essa mulher vive. Em muitos casos, muitas pessoas não tomam ciência, mas muitas mulheres cometem suicídio, enfim, uma série de coisas em função daquilo que as pessoas não têm consciência, não tomam conhecimento. São coisas como essas que você está citando aqui. Então você tem uma comunicação, Marlon. Tudo supostamente, tá? Sim. Porque tudo pode ser verdade ou não. Sim, ok? Claro. Vamos partir do pressuposto da inocência. Sim. A presunção da inocência, que no processo penal brasileiro é constitucional. Então, assim, a presunção da inocência, tudo bem, pode ser ou não, mas você tem que acolher, você tem que ouvir. Então, se um homem chegou para uma mulher e impôs através da sua força física, do seu corpo, da sua voz autoritária, do seu tamanho, e ele falou um monte de bobagem, seja no ambiente que for, e aí esse camaradinha, ele vai ficar, não, porque aqui não atende só Maria da Penha. Ué, vocês precisam mudar essa lei, Câmara de Vereadores. Ou então não serve para, eu não vou dizer que não serve para nada, mas não está servindo. É porque, na verdade, no município ela acaba auxiliando a lei Maria da Penha, porque você pode ir direto na delegacia. Se ela só tem isso como propósito, ela acaba sendo pouquíssimo auxiliar para chegar lá e levar para a delegacia. Não sei nem se estou seguro a partir do momento que eu sair daqui, tá, Marlon? Porque a antiga coordenadora era esposa de uma autoridade policial do município. Então não sei nem se eu posso sair daqui amanhã, se eu estou vivo, se eu estou morto, não quero fazer sensacionalismo. Quem me conhece sabe como eu sou. Entendeu? Sabe como eu sou? Eu falo, entrando no assunto, Marlon não tem nada a ver. Política pública é Guapimirim. Eu moro em Guapimirim 40 anos, e você? Eu moro em Guapimirim, participo. Meu pai era coveiro do cemitério 18 anos, minha mãe era costureira, todo mundo conhecia como Dona Lucia, seu Jorge, pipoqueiro da praça. Vai me matar? Amanhã é 2 dias que eu estou morto, porque eu vou fazer o quê? Eu tenho que denunciar. Se está abrindo esse canal aqui para denúncia, eu tenho que denunciar. O CRAM de Guapimirim não pode atender só Maria da Penha, Marlon. Eu preciso que você lute aqui por isso. Entendeu, Marlon?
Porque se a gente não tiver voz, continua aí, você vai pro Facebook, grava um vídeo. Você quer, aí você vai cortar, quero que corte pegue o lixo aqui na minha casa. Não, dele não pega não, porque ele denunciou aquele negócio lá. Ué, como é que fica isso? Não troca a lâmpada daquele portão. Não troca a lâmpada daquele poste. Deixa aquele buraco ali. Essa politicagem bairrista, a gente não pode continuar com isso, Marlon. Isso tem que mudar, pô. Verdade. Uma mulher não pode chegar, ainda que o nosso assunto não se extingua hoje, mas a gente está totalmente dentro dele. E mulher, Marlon, o conceito de mulher não é mulher de 18 anos, não. A menina, nós não vamos chamar de uma mulher, mas ela é do sexo feminino, ela tem direito de ser atendido em qualquer equipamento público, inclusive no CRAM. Lá no CRAM tem que ter especialistas para tratar, inclusive, de crianças e adolescentes mulheres. Porque tem adolescente que é arrimo de família, tem adolescente que ela é que cuida dos seus irmãos. A mãe entrou no alcoolismo, nas drogas, ela dá banho em todo mundo, ela cuida de todo mundo, aí ela vai chegar lá com a violência doméstica que ela sofreu, só atendemos Maria da Penha. Não podemos atender você. Que coisa é essa, mano? Onde que a gente está? Eu não sei. Daniel, mas a gente acabou fugindo um pouco e eu não queria perder isso. Queria que você. E eu até Desculpa. eu que te atrapalhei. Não, fui eu que te atrapalhei porque o assunto ele é tão extenso, assim, ele expande para tantas possibilidades e a gente acaba realmente indo para outras pautas, mas eu queria que você falasse para a família, Daniel, que está desconfiada, que está achando que pode estar acontecendo alguma coisa, qual o procedimento? Você já falou, levar no hospital, mas para além disso, para que a gente possa tentar, de alguma forma, penalizar o indivíduo que cometeu esse crime, praticou esse crime. A gente vai se preocupar com aquilo que eu falei, vida e saúde. Saiu da vida e saúde, aí você vai ter os órgãos de proteção, que é o Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário. Antes, o Conselho Tutelar, Polícia Civil, porque vai investigar toda a questão, aplicar as medidas, inclusive da Maria da Penha, né? Nada de fazer justiça com a própria mão, né? Não. Sabe por quê? Porque primeiro não dá um exemplo pedagógico social. Ele é um justiçamento isolado de uma situação. Se ele fez isso com a minha galera, eu vou lá e mato, aí cometeu mais um crime, gerou mais violência e você não criou exemplo. Porque a justiça serve para isso, para criar exemplo. Eu aprendi uma coisa na vida, né? Eu procuro hoje em dia praticar muito isso. Eu não posso me sentir bem em fazer o mal que o outro fez. O que eu quero dizer? Aquilo que o outro praticou de maldade, quando eu vou lá e também pratico o mesmo mal, mesmo que por vingança, seja por qual razão for, às vezes num ato de você estar nervoso, alguma coisa assim, você está se tornando igual àquela pessoa. Então, isso não pode me fazer bem. Né? Então, eu nem considero que a gente saiu, mas assim, eu falei de destinação privilegiada dessas políticas. Você tem CREAS, mano. O que a gente tem? CREAS. Vai direto com direito violado. E lá vai ser atendida a criança, eu digo socialmente, falamos de saúde mental, que aí você vai ter um ambulatório de saúde mental, mas o mental, Marlon, ele é continuado, entendeu? Ele não vai surtir um resultado hoje, vai ser um tratamento. E algumas coisas na saúde física já é para o momento, para evitar DST, e aí a criança e o adolescente e a sua família vai ser acompanhado num tratamento que a critério da autoridade médica vai ali, não, agora vamos fazer em grupo, agora vamos fazer com o pai, com a mãe. Então, beleza, isso é um ponto. E aí a gente tem CREAS, né, que é do direito à média complexidade, o direito está violado, precisa atender a criança, o adolescente, o pai, a mãe e a família extensa, inclusive, se estiver envolvida nisso. Depois vai se desmembrar, como você quis ressaltar o crime, e olha que eu estou conseguindo ter um poder de síntese aqui enorme, porque na minha cabeça viaja um monte de coisa. Aí você vai ter... Não, certamente é muito mais complexo. Muito mais. Mas essa sintetização que você está dando, eu já tenho certeza que contribui muito para o nosso telespectador. Só para retrospectiva aqui. Saúde e vida e saúde daquela criança. Hospital, tudo, médico de saúde. Psicológico, com certeza, porque já vai iniciar ali um tratamento, né? Não vai dar resultado na hora, mas vai iniciar um tratamento. Aí depois ou simultaneamente, comunicação, conselho para aplicação das medidas de proteção, que são as mais importantes naquele momento. Aí vai se desmembrar o inquérito policial, porque o Conselho Tutelar ou a família já foi lá, ou o Conselho Tutelar vai encaminhar para lá com cópia ao MP. Aí ou o MP pede para eles dizem que já está em andamento, ou os dois já são acionados, isso funciona muito mais rápido. E o juiz, celeremente, como a lei manda, porque eu falei de destinação privilegiada dos recursos,
E a gente tem também no Estatuto da Criança e Adolescente a tramitação de processos judiciais com celeridade acima de todos os outros para criança e adolescente. Também está no Estatuto da Criança e Adolescente. E em casos de estupro de vulnerável, que é de crianças, adolescentes e pessoas com deficiência ou idosos que são vulneráveis, o grupo de vulneráveis é o termo correto que se usa hoje, pessoas com deficiência, crianças com deficiência, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa com deficiência visual, não estou com óculos aqui agora, isso iguala mais, né? Usaram vários termos, especial, portador, hoje não tem nada disso, não posso portar minha deficiência. Então, eu sou uma pessoa com deficiência. No meu caso, visual, a outra pessoa não tem a perna, então precisa de um auxílio. Então, qualquer tipo de deficiência, porém, para aqueles que têm uma pessoa com deficiência de algum nível mental, intelectual, uma deficiência dificulta o discernimento dela e vai lá uma pessoa explora ela sexualmente, é vulnerável. O idoso é vulnerável. E a criança e o adolescente, por primazia, são ainda os mais vulneráveis nesse caso, porque nem compleição física, às vezes são bebês, como você falou, de 1 a 5, 4, eu já vi, mano. Acontece em Guapi. Acontece em Guapi. E é difícil, porque eu tenho que me conter, porque sempre foi uma ética minha, profissional, e agora também como consultor, especialista na área, acontece muito. Só que como sigilo, como não dá reportagem, como não dá... né? Aí a gente, da mídia, né? Aí a gente faz porque a gente tem consciência, ou porque passou na família, ou faz porque é o nosso dever fazer, porque o agente público tem o dever de cumprir as leis. Pronto. Daniel, você, assim, com a sua experiência que a gente percebe aqui, novamente agradecer a presença aqui do Daniel Pérez, que está nos ajudando muito, dando uma verdadeira aula aqui a respeito desse assunto, que é o combate à violência sexual ao adolescente e à criança, né? Mas você, com a sua experiência, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que as crianças e os adolescentes emitem sinais? E se emitem, quais sinais são emitidos para que possa facilitar aquele que nos ouve nesse momento, que nos assiste, para poder identificar e então entrar com as medidas necessárias, conforme você já disse anteriormente? Eu me senti... você vê que eu tenho conhecimento, mas ali atrás você perguntou uma coisa, eu me senti cuidadoso para falar, que é o quê? Sim. Quando a família... Como é que a família faz e tal? Quem vai dizer, na verdade, o que eu dei foi direções, ok? Hospital e tal. Nesse caso também o que eu posso fazer, Marlon, é dar direções, mas quem vai dizer é o técnico, entendeu? Como eu disse, o promotor, ele às vezes não vai saber. Não, mas eu digo assim, por exemplo, uma família começa... Onde ela pode começar a perceber que a criança... Sinais. Exatamente. Mas eles não são universais. Perdão de interromper. Tem sinais, mas eu não posso dar eles como uma bula de remédio. Vou falar de um sinal? Porque senão você pode até fazer com que alguém ache que está acontecendo algo que não está, né? Não, pode ser algo comum e a gente trazer a confusão à cabeça aí de um familiar. A gente está num programa aqui público, a gente tem... Eu, por exemplo, a gente tem responsabilidade que a gente fala. Dúvida. Então, assim, se eu colocar, mas fulano de tal disse no programa, pode mais, que é isso. Não, existem sinais. Quando uma criança tem um comportamento agitado, tal, não sei o que, ela começa a ficar muito retraída. Pode ser um sinal, ok? Quando uma criança, num membro da família ali que ela se dava bem, ela começa a se afastar um pouco, começa a ficar meio reticente àquela pessoa, pode ser um sinal. Então, eu resumiria... Dormir mal, às vezes. Uma mudança de comportamento. Mudança de hábito. Crianças que não saem da sua... Ela desenvolve alguma coisa que ela já tinha parado de fazer xixi na cama, alguma coisa assim, e ela já cumpriu essa etapa, o ciclo ali, né? E volta a ter esse comportamento. Então pode se manifestar, Marlon, em muitos lugares na criança e no psique. É por isso que eu falo, eu não sou especialista nessa área, Sim. Eu não posso dar uma forma de bolo. A gente tem essas coisas como sinais, mas também pode ser sinais de uma violência doméstica ou outra, que não seja a exploração. Mas está acontecendo uma violência ali. A gente agora tratando de uma forma inversa, que também é importante. Tem um ditado que diz que a criança não mente. Isso não é verdade, criança mente. Não, mente. Criança mente. Criança mente. E a gente tem que ter um certo cuidado. Eu assisti um filme, Daniel, eu não vou lembrar, cara, mas eu vou depois tentar puxar e até te mando para você assistir. Muito curioso, né? Um cara que era um monitor de sala de aula de crianças de
de 5 a 10 anos, talvez, de 8 acho que de 8 a 10 anos. E aí uma criança, aparentemente, começou a demonstrar um amor platônico por ele. E ele, um cara sério, um cara no filme, né? Um cara assim, super profissional, ele trabalhou a criança ali de uma forma que ela se afastasse dele, mas a criança não aceitou aquilo. E um dia, o irmão um pouquinho mais velho, ela vê o irmão brincando com um colega e o irmão faz uso de palavras sexuais, pejorativas, enfim, ele faz uma série de brincadeiras ali e a criança pesca aquilo. A criança vira para a mãe e fala que foi abusada sexualmente, usando exatamente a fala do irmão. O enredo, mais ou menos, do filme é esse. Aquele camarada, ele passou a ser acusado, tentaram assassiná-lo, tentaram assassinar, ele foi acusado era uma cidade também muito pequena, então o cara ficou assim, as pessoas passaram a odiar o cara não podia ir mais no mercado, não podia mais frequentar lugar nenhum, e ele teve dificuldades de provar que ele era inocente. E de fato o filme mostra que ele era inocente. Mas aí, curiosamente, eu estou falando isso pelo seguinte: um dos professores chegou e falou assim: observem seus filhos, porque se eles sentirem dificuldade de dormir, sentirem dor de cabeça, sentirem não sei o quê. No outro dia foi um caos na escola, Daniel, porque todas as crianças, ou os pais das crianças, começaram a entender que aquelas crianças estavam apresentando aqueles sintomas e logo também tinham sido vítimas desse estuprador. Foi assim, o enredo passa mais ou menos por isso. Então assim, a gente tem que ter um cuidado para que também na manifestação não se faça uma acusação leviana e condene alguém que realmente não seja culpado, né? Mas é por isso, Marlon, que as coisas estão todas atreladas. Eu formo o meu profissional, seja ele conselheiro tutelar, a minha rede, os profissionais do CRES precisam de formação continuada para que ele possa saber trabalhar e não possa acontecer isso. Por isso que no início eu disse, a gente lida com sigilo. Por isso que às vezes as pessoas não sabem. Eu disse para você, eu passo em ruas que toda vez eu dou com um cara e eu vejo o cara é explorador, ou era, né, já cumpriu pena, ou cumpriu pena e tal, e a galera não conhece, senta para beber junto, fala bem do cara, e o que resta a mim? Confiar na justiça, fazer o meu papel enquanto agente público, fazer o meu papel enquanto sociedade, mas muita gente senta do lado de pessoas, eu também não quero criar uma temerosidade geral, mas assim, por isso que o trabalho tem que ocorrer em sigilo, porque quando você é cirúrgico, quando você faz direito o seu trabalho, você comunicar ao conselho, o conselho tem a formação continuada devida, ele sabe que ele vai comunicar um MP, ele vai aplicar as medidas protetivas visando a vida e a saúde mental, ele vai visar também, eu fico rabiscando meu papelzinho aqui, vocês não veem, né? Ele vai procurar o CRES da sua localidade, até porque o conselho já vai aplicar isso como medida de proteção. Os profissionais lá também precisam estar bem capacitados, não pode ser aquele profissional generalista, né? Que é tipo um médico, um clínico geral, ele tem que ter uma especialidade nela, e isso é um problema. Isso é um problema. Porque, eu preciso colocar um profissional no CRES. Não preciso colocar um assistente, um psicólogo no CRES. Eu preciso saber qual é o público do CRES, e aí eu coloco um psicólogo, um assistente social para um público, mas eu tenho que ter um psicólogo, um assistente social específico para um outro público. Sim, mas lá ele vai fazer o atendimento continuado, por exemplo, psicólogo, não. Lá não é para isso. Isso é saúde mental. Então vai para um ambulatório de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, que precisar. Agora, eu preciso ter um profissional que acolha e que tenha formação, que participe de fóruns. Quando você lê o meu... Isso aí eu resumi. Sim. Desde 2011 até hoje, eu participei de 1 milhão de coisas. Em 2015 começaram a me chamar. O podcast ia ser a leitura do seu currículo, se colocar tudo, né? Não, sem querer me vangloriar, mas não, mas é verdade, Daniel, a gente acompanha e a gente teve a oportunidade de observar a sua atuação. Eu te vi atuando algumas vezes e sempre com muita maestria mesmo no assunto. É fruto, obviamente, de estudo e dedicação, não tem outro caminho. Não, vou te falar mais, eu sou um cara de Guapimirim, que eu tenho que explicar para as pessoas que é próximo de Teresópolis, é pé da Serra de Teresópolis, e eu sou um cara de Guapimirim que eu sou o nome do Rio de Janeiro para fora, em conselho tutelar e nessa matéria de conselhos tutelares especificamente. Não tem um outro nome para fora, eu tenho um cara que é
fera, que é o meu professor, que eu conheço lá do Rio, várias, eu tenho outros professores, mas assim, Sim, mas ele não gosta de viajar de avião. Ele tem medo. Então ele vai a São Paulo, Espírito Santo, que é o Serginho Teixeira, que é honrar ele aqui, já teve no município gratuitamente, mais de 3 vezes quando eu chamei e quando outros chamaram. Mas assim, eu sou um cara aí que anda de chinela havaiana, de bicicleta na rua, mas a gente já, antes da pandemia, rodou isso tudo, porque eu me apaixonei, Marlon, pelo assunto. E é uma paixão meio ingrata, porque quando você vê que uma política pública não... E aí eu tive que sair do conselho. Eu podia vir uma outra recondução, mas eu tive que sair porque eu estava a 200 por hora. Então eu falei, eu tenho que saber o meu limite. Isso que eu ia falar, aí você acaba chegando num ponto que você chega ao seu limite. O seu limite que eu me refiro, o limite de atuação mesmo, porque você só pode ir até ali. Porque é até ali que a lei te permite. Então eu imagino que isso deva ser muito doloroso. Mas Daniel, a gente está caminhando para o final. Sim. E eu agradeço muito a sua participação. Não é ainda as suas considerações finais, mas eu quero fazer uma pergunta para você, a minha última pergunta antes das suas considerações finais. Considerando tudo que nós falamos aqui, todas as vertentes que envolvem esse assunto, todas as possibilidades de políticas, a pergunta que conversa diretamente, dialoga diretamente com o nosso programa. Na questão que diz respeito ao combate à violência, a violência sexual à criança e ao adolescente, Guapimirim pode mais? Eu sei que isso é um assunto que abrange abrange o mundo, mas o Brasil, o Estado, mas vamos tratar da política pública do nosso município. Guapimirim pode mais nessa pauta? Eu colocaria como coloquei, né, escrito no questionário lá, coloquei muito, com vários olhos. Quem está nas redes sociais, aí todo mundo sabe, muita coisa. Porque, como eu falei, existe a previsão há 33 anos do município formular políticas públicas específicas. O CMDCA pode deliberar política pública nessa direção de exploração sexual de criança e adolescente e vincula o prefeito a cumprir. A Câmara de Vereadores pode criar projetos que mande a minuto para o Executivo para voltar para o Legislativo, ser aprovado, ser implementado no próximo orçamento. Sim. Pode muito mais, Marlon, pode muito mais. Isso não é só para confluir com o nome do programa, é porque o nome do programa ele acaba sendo oportuno para esse tema. Pode muito mais, muito mais. Porque não precisa ter só creche, não precisa ter só... E aí também não vamos fazer uma política que, sei lá, não seja o CRAN que é para mulher, mas seja para criança e adolescente um outro nome, um CRIAD, alguma coisa, seja lá o que for, e também chegar lá, não, mas isso aqui é só para isso. Não, você tem que ampliar o leque. Tem que botar gente para fazer, profissional para fazer. Então eu respondo que sim, pode muito mais, porque você pode criar... O Estatuto dá essa abertura, criar leis específicas para a municipalização do atendimento. Criar programas específicos com orçamento público, com alguns orçamentos de programas, Marlon, que vem do governo federal, inclusive. A gente não tem um deputado estadual, a gente não tem aí pessoas de autoridade para trazer programas para dentro do município. Só que qual é o programa que eu quero trazer? O que está na minha mente? Eu estou preocupado com criança e adolescente? Estou preocupado com esse público? Às vezes não, porque às vezes eu não passei, não aconteceu na minha família, e quando se atende isso é lá no fórum, é no conselho, e não pode dar publicidade. Então a gente está alertando aqui hoje. Bom, se era por falta se não podia mais, porque não sabia que podia mais, eu estou dizendo, pode mais. A pergunta foi oportuna. Pode mais. Pode formular uma política pública de Guapimirim, como tem da mulher, para a criança e adolescente vítima de exploração sexual. E se me convidar, eu vou de graça discutir não depor lá para implementar, porque tem orçamento. Agora, se quiser montar uma comissão para discutir isso, como eu participei de diversas conferências da criança e adolescente no município, inclusive sendo delegado nas conferências estaduais, que estão voltando agora a todo vapor, eu estou aí de graça. Pode me chamar que eu vou e vou falar de toda a minha experiência. Pode ter profissionais com mestrado, graduação, só que tem uma coisa, Marco. No direito, você não tem matéria de criança e adolescente. Esse é um problema. Rapidamente, só para provar que Guapimirim... O programa é seu, rapaz. Não é, não. Guapimirim é do povo, né? Eu sou povo, então é meu também. Então, assim, pode mais... Os cursos de direito, advogado entende, o promotor entende, o juiz entende. Não entende. Não entende. Entende quando então, Daniel? Quando ele, por um acaso, a gente já teve juízes que passaram aqui,
Dr. Rubens, Dr. Rafael, acho que a doutora Rafael está fazendo um excelente trabalho, não sei se ela está na civil ainda, mas teve outros juízes, né, e tem promotores, eu estava falando de promotor, mas é juízes que eu citei aqui agora. Então assim, que fizeram um trabalho excelente, mas por quê? Vieram de uma caminhada na infância, agora na faculdade eles não viram isso, porque na faculdade de Direito, Márcio, é matéria eletiva, então você junta 15 advogados... Não deveria ser, né? Por ser prioridade absoluta na Constituição, tinha que ser matéria obrigatória. É até um contrassenso. Não, é um contrassenso absurdo, né? E quem estuda direito sabe do que eu estou falando. É matéria eletiva, você puxa se você quiser ou não. Algumas faculdades trabalham esse ponto mais assertivamente. Então, concluindo, especificamente isso de Guapimirim Pode Mais, estou aqui para colaborar, estou aqui para conversar, para discutir, para contribuir, para ensinar a contribuir com essa experiência longa de caminhada, e tem muitas outras pessoas em Guapi, cidades vizinhas aqui que a gente pode chamar que tem, é só querer fazer. Quiser fazer, a gente está aí para somar, para discutir na Câmara, no Poder Executivo, aonde for. Fui entrevistado na Câmara pelo Júlio Paiva uma vez, a gente falou 1 hora e pouca sobre isso, estamos falando aqui hoje. Júlio é muito bom, muito inteligente. Estamos falando. O Júlio me entrevistou, a gente ficou ali no gabinete da presidente da Câmara, falando mais de 1 hora e meia sobre o assunto. Agora, vamos só falar ou vamos começar a botar na prática, no papel, projetos de lei ou minutas para enviar para o executivo, se for criar vícios de iniciativa, né? Ah, não, mas o legislativo não pode mandar porque é vício de iniciativa, que vai prever custo para o executivo, para a população que não sabe. Manda mensagem, o executivo retorna o projeto, problema zero. Manda a minuta pelo WhatsApp, mano. É o que eu costumo falar, varia muito de acordo com a boa vontade da chefia do executivo. É quem determina se vai estabelecer como lei, como regra e vai executar. Porque é o que você falou, eu tenho certeza que você fez uma lei brilhante e que ela não deve ter sido aplicada em 5% daquilo que estava escrito lá. Porque se não houver o desejo, a manifestação por parte do chefe do executivo, não vai. Só para que ninguém depois diga, né? Eu já disse, eu sei no contexto disso, e o Marlon sabe disso, eu não fiz a lei, mas eu fiz a minuta toda, escrevi, passou na procuradoria, passou no colegiado dos vereadores, passou em tudo. Aí depois foi resolver, isso em relação ao CIAN, tá? Ao CRAN. Sim, sim. Aí depois foi cumprido durante os 6 meses ali em frente à Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus, um tempo ficou ali, até escondido. Era do jeito que foi pensado na lei. Isso deveria ser retomado porque foi uma lei projetada pela própria prefeita. Não, está lá. Não, eu sei que ela está, mas ela deveria ser executada na sua essência, Voltar tendo em vista origem. Lógico, tendo em vista que foi um projeto de lei projetado pela própria atual prefeita, pelo menos imagino, quando ela fez, ela acreditava que aquilo era bom, e tenho certeza que foi feito com excelência, porque você não faz nada mal feito, você realmente é um cara que se debruça sobre essas discussões, sobre as pautas que você abraça para fazer. Sabe o que a gente fez na época, Marlon? Eu levei a atual prefeita para uma reunião no Conselho Municipal do Direito da Mulher. E nós nos reunimos ali na ponte onde ficava o PET, e agora tem uma creche ali. Nos reunimos ali com o Conselho, eu posto foto na minha rede social que se quiser depois, hein? Nos reunimos ali com o Conselho da Mulher. Naquele dia eles olharam todos os PowerPoints, adoraram, a lei foi instituída. Depois, no final do governo passado, que não é o da atual gestão, revogaram e aprovaram outra coisa e que está totalmente desfigurado. Né? Um erro também seria um revoga, o outro não aplica, aí a gente está enrolado, né? Olha, antes de encerrar, antes das suas considerações finais, eu quero pedir a você novamente, por favor, me siga no Instagram, meu perfil @marlon.vivas, e também no canal do YouTube, Pode Mais com Marlon Vivas. Eu estou deixando aqui também, coloca para mim, por favor, aqui na tela, o número de WhatsApp, que se você quiser dar sua opinião, fazer sugestões, comente que a gente vai responder. Traga aqui para a gente discussões que vocês entendam que sejam importantes para a cidade de Guapimirim, que a gente vai estar falando, certamente, a gente vai estar respondendo, e se for algo que realmente tenha dimensão para o município, a gente vai trabalhar para trazer alguém para falar sobre o assunto, falar sobre o tema. Mas trazer alguém assim, do perfil do Daniel, como foi do perfil do Leonardo Vasconcelos, que esteve conosco falando sobre educação, e também agora o Daniel, que está dando um show aqui, está dando uma aula sobre esse assunto, e eu agradeço muito. Daniel, considerações finais aqui para a gente encerrar, a gente já está com mais de 1 hora, e assim, vai passando, se permitir, a gente fica aqui a noite toda, vai virar madrugada, porque Daniel tem muito conhecimento, tem muita capacidade, muita experiência, e contribui muito
nessa pauta, como em várias outras que a gente também vai falar no outro momento. Dê suas considerações, Daniel. Eu sempre tive pronto, a gente está aí para somar, não importa lado político, não importa cadeira, não importa programa, a gente está aí para somar. Agora, santo de casa, né, não faz milagre, tem outro ditado que diz que na sua terra não é reconhecido, esqueci agora os ditados aqui, mas assim, faço minhas considerações finais no sentido de que nós possamos não olhar as críticas como ataques, e sim as críticas como a oportunidade de mudar, de tomar um outro caminho. Quando a gente ouve muita palavra conversão, Marlon, na igreja, né? A fulano de tal se converteu. E conversão nada mais é do que você mudar de caminho. Você estava seguindo um caminho, claro. E a conversão, na verdade, está nas pistas, né? Retorno. Aquela placa, retorno, né? Então você pode retornar, e tem placas de conversão, você converte para voltar para o lugar correto. Então, esse é o apelo que eu faço. A minha consideração final não poderia ser outra, não é para me exaltar, não é para exaltar o programa, nem ninguém, a não ser dizer, vamos começar a pensar em políticas públicas que são silenciosas, que são sigilosas, porque ela pode parecer que não dá voto agora, mas quem é a criança ou adolescente que amanhã vai estar atendendo no hospital? Quem é a criança ou adolescente, Marlon, que vai ser a pessoa que vai ser a coordenadora do polo, inclusive, do abrigo? Às vezes vai ser aquela criança que foi mal atendida, vai atender mal. Se foi abusada sexualmente, vai carregar traumas e vai repercutir, vai refletir isso no seu atendimento. Ou até mesmo reproduzir. Reproduzir, porque a gente tem pessoas... que sofrem com isso. Diretores de equipamentos ou pessoas que são envolvidas em lideranças, professores de sala de aula, já tivemos, Marlon, professores de sala de aula que abusaram de alunos sexualmente em Guapimirim. E fazer também um apelo às famílias, não deixe isso dentro da família. Porque a família vai expor a nossa família. Não, querido. Pense no seu filho, na sua filha. Olha, Marlon, muitas pessoas acreditam no seu companheiro ao invés de acreditar na criança. Mas ela pode estar mentindo. Sim, mas enquanto não se provar que ela está mentindo, também pode estar não falando a verdade, eu vou proteger a minha criança. Muitas mães, muitos pais ficam com a palavra do companheiro e negligenciam o seu filho, sendo verdade ou não, é preciso que ela seja protegida. Então não escondam isso dentro da família, porque deve ser muito difícil admitir algo nesse sentido, né? O companheiro olhar, você imaginar que você está ali, sei lá, 20 anos, 30 anos com uma pessoa, imaginar que aquela pessoa possa fazer um ato que, assim, particularmente eu acho tão cruel, que aí depois você difícil você admitir. Você tem crimes até em outras direções da sociedade de homicídio. Mas de onde veio esse comportamento? Ninguém sabe, porque ninguém soube. Foi subnotificado. A gente está falando só de um tema hoje, que é a exploração sexual. Se a gente for falar de outras coisas, então política pública é a chave, vamos fazer acontecer, e vamos parar de partidarismo e vamos botar no papel e prever orçamento. A gente fala, sem dinheiro, Marlon foi vereador, sabe? Sem dinheiro não se faz nada. Secretário de pasta, sem dinheiro não se faz nada. Não adianta ficar fazendo, faz caminhada, beleza. Aí você gasta com bola, gasta com faixa, gasta com lanche do pessoal. Aí é o que eu chamo do evento midiático. E aí isso não vai dar resultado, não vai gerar transformação. Teve uma política boa. Vamos elogiar o que é bom? A política pública, por exemplo, um exemplo do que eu estou falando em Guapi, Marlon. O Centro de Neuropsiquiatria Infanto-Juvenil é uma política pública do município de Guapimirim, que no momento que foi inaugurada não tinha em outras cidades do estado. Então podemos criar outras políticas aqui. Que hoje, inclusive, falta medicamento. Disso eu não estou ciente. Tá vendo aí? Por que eu não estou sabendo? Por conta da gente ter adotado algumas posturas frente ao município, frente à administração, né? A gente acaba recebendo muitas denúncias. Uma delas foi essa recentemente, de que faltam medicamentos lá. Mas, Daniel, te agradecer muito a sua participação, dizer que foi um prazer. Acho que a gente poderia explorar esse assunto aqui por muitas horas. Tenho certeza que você contribuiu muito para a experiência de várias pessoas. Aqueles que nos ouvem, eu tenho certeza que saíram daqui. Aqueles que talvez não tivessem tamanho entendimento, conhecimento, puderam ampliar seus conhecimentos.
E o programa Pode Mais com Marlon Vivas tem por objetivo exatamente isso, trazer pessoas com autoridades e mostrar que a gente pode fazer a conversão, digamos assim, que é o quê? Mudar o seu caminho, caminhar numa direção melhor e contribuir muito mais para a nossa sociedade, contribuir para o crescimento, desenvolvimento da nossa cidade, fazer com que a gente tenha aqui um futuro muito melhor e não permitir que a gente caminhe aí para um lugar que a gente não gostaria de estar, com alto índice de criminalidade, com problemas que a gente tem hoje de educação que são muito grandes. Eu percebo, infelizmente, nossos jovens com muita dificuldade. Eu não quero entrar nesse assunto, foi uma pauta que a gente tratou inclusive na semana passada, mas na semana retrasada, mas é uma pauta que realmente me chama muita atenção, a deficiência educacional das crianças. As crianças não recebem orientação pedagógica necessária, pelo menos ao meu entendimento, uma linguagem muito ruim, um vocabulário muito chulo, pouca capacidade de entrega, capacidade de conseguir alcançar maiores objetivos, alcançar a faculdade, chegar no 2º grau preparado. São coisas que eu percebo que está faltando muito ainda para a nossa sociedade guapiense, mas eu acredito que a gente vai trabalhar nessa direção e construir. Você quer fazer mais uma fala, né, Daniel? Eu estou aqui porque eu esqueci de falar das redes sociais, que é um material gratuito para as pessoas, né? Porque tem o canal do YouTube, tem tudo. Mas só para complementar as minhas considerações finais, e sob o risco de não ser chamado mais para Pode Mais, porque a gente está você vai voltar aqui muitas vezes. A gente estourou o horário mesmo aí, assim, então fica aí as redes sociais, Fala Conselheiro, tem o canal do YouTube, tem quase 7 mil. Eu acho que você estava oferecendo um curso agora recente para essa... sim, Fala sobre isso, Daniel. Aproveita o espaço aí. Deixa eu te contar, nós fomos recorde de audiência no primeiro episódio. Eu vi. Foi recorde de audiência, então provavelmente deve ter bastante gente aí nos assistindo e vale a pena falar. Eu quero que seja. Então, assim, a gente está no ano do processo de escolha de conselho tutelar e para esse processo já findou as inscrições, foram até o dia 12 de maio as inscrições, findou as inscrições. Agora vai ter a lista ali dos que foram impugnados ou não, ou todo mundo, beleza. Aí tem uma prova de conhecimento específico. Então, para você que se inscreveu, tá? Não é para todo mundo. E aí também, poxa, gostei de tudo que você falou, quero aprender mais sobre esse assunto, vou fazer concurso para bombeiro, para polícia, tem Estatuto da Criança. E quem fez curso comigo, que fez um monte de gente no município aí, eu ia citar um nome aqui, mas não vou citar porque eu não tive autorização, passou nas questões de infância. A gente está promovendo um curso no próximo dia 10 de junho, vai ser no Alcindo Guanabara. A gente protocolou o ofício lá, a gente fez a primeira turma na Metodista do Brasil, na igreja, e agora vai ser no Alcindo Guanabara, dia 10 de junho. Você que se inscreveu para ser conselheiro tutelar e os seus documentos estão tudo ok, 10 de junho no Alcindo Guanabara, de 8 às 18. E se você também se interessou e quer aprender mais sobre infância, eu vou depois colocar... Deixa o seu telefone de contato. Sim, 97335-2150. 97335-2150. Faz um contato comigo que eu mando o link da inscrição no Google Forms para esse curso. Nas redes sociais, de maneira geral, Marlon, Fala Conselheiro. Bota lá, Fala Conselheiro, você vai achar Instagram, Facebook, já YouTube, vai lá. Né? A gente vai por aí. Eu tinha uma coisinha para falar, mas me fugiu da mente. Mas tudo bem, a gente complementa da próxima vez. Vai ser um prazer. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Quero deixar um abraço aqui para WL Barbearia, que está sempre com a gente, sempre nos acompanhando. Quitutes também da Jaque Paz. Quitutes da Paz, na verdade. Eu estive lá essa semana, é o melhor docinho que tem na cidade, eu não abro mão de comer. Ela é sempre muito honesta comigo, eu gosto do docinho que saiu quase que... Quando sai, ela já me dá um toque. Mal, saiu o docinho hoje, que eu já vou lá e pego um docinho que eu curto muito. Então, deixar um abraço para todos vocês aí que participaram conosco, nos assistiram, e até o próximo episódio. Daqui a 15 dias a gente vai estar falando, aí sim a gente vai estar falando sobre pet. Hoje não falamos porque era o último capítulo do mês, e era o penúltimo dia, perdão, era o segundo capítulo, mas o penúltimo dia do mês, e a gente não teria mais oportunidade de falar de Maio Laranja. Então aproveitamos a oportunidade para receber esse papa no assunto, esse doutor no assunto aí, para nos dar essa aula. Muito obrigado, até o próximo programa, beijo grande a todos, fiquem com Deus.